Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Na direção que nós vemos trabalhando, que é sobre sacerdócio. Nesses últimos 2 meses, e eu quero continuar nesse assunto, e de uma função, de sacerdote. Quero continuar falando, eu comecei falando já uns finais de semana atrás, quero continuar falando de uma função de sacerdote. E eu escolhi como tema, testemunhar é a vida normal do cristão. Como tema eu coloquei, testemunhar é a vida normal do cristão. Tem um texto que é bem central, acho que todos nós que falamos aqui desse tema, sempre apontamos esse texto. E você abra aí comigo 1 Pedro, que eu quero introduzir esse assunto com esse tema. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque eu creio que Deus está trazendo algo para nós nesse sentido de nós, assim, nos alicerçarmos, nos enraizarmos, em ficar bem claro para nós que somos sacerdotes, que nós todos os filhos de Deus são sacerdotes. 1 Pedro, então, 2,9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se a gente quiser, assim, essa confirmação de que é para todos mesmo, no 10 ele continua, vós que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançasse a misericórdia. Então, aquilo que no passado foi entregue para os judeus, o qual foi rejeitado também, hoje é para todos nós. Quando ele convidou o povo de Israel para que todos fossem sacerdotes, e o povo rejeitou, então Moisés continuou ministrando para o povo. E tudo isso a gente já passou nos outros cultos, então eu quero me deter. Então aqui eu só quero trazer de novo para afirmar que a palavra está dizendo, o texto está dizendo que nós somos hoje sacerdotes. E que tem uma finalidade citada ali, tem muito mais funções sacerdote, mas de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, de Jesus. E na mesma página, você não precisa virar, no texto de 2,5, capítulo 5, também diz assim, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui está dizendo que nós somos pedras vivas. O Gui falou bastante desse texto, trouxe como base esse texto, e isso significa que nós não somos algo estático, que fica parado, não é um tijolo que se coloca ali na parede e ele fica sem movimento. Ele fica paradinho, simplesmente. É colocado aqui, como uma tabuinha dessa, ela não sai mais, não se movimenta. Está numa construção. Irmãos, a construção que Deus está fazendo através da sua igreja, do seu povo, do seu corpo, da sua noiva, diz que nós somos pedras que vivem. São pedras que se ajustam, são pedras que cooperam para ajustar os outros irmãos, as outras pessoas que compartilham daquilo que elas têm. E nesse sentido também, irmãos, no ajustar, no compartilhar, no cooperar, a gente tem começado algo aqui, eu creio, sábado foi trazido aqui com muita graça, é isso entre nós. Eu creio que Deus está trazendo cura, de coisas do passado, está nos curando, nos restaurando, e assim são essas pedras. Cada um de nós, pedras que vivem, são assim, que cooperam para que uns sejam curados, outros sejam animados, levantados, e outros se dão o ombro para andar. E Deus está nos chamando e nós devemos continuar nisso, até sermos curados, sarados. Porque se o dedão, nós somos corpo de Cristo, se o dedão está machucado lá, todo o corpo vai se inclinar, a coluna vai se inclinar e a mão vai até o dedão para fazer o curativo no dedão.
Por quê? Porque é o corpo. Precisa estar restaurado, curado. Né? Se a mão está distante de algo, quer chegar até ali e não alcança, o que é que os pés fazem? Levam a mão até ali. Isso é corpo, irmãos. Isso é corpo de Cristo. E nós somos chamados a viver isso. Né? A cooperar uns com o outro. Então, nós somos pedras que vivem. Amém? Nós não somos estáticos, nós somos dinâmicos, que se movimentam, né? E que se movem, e que servem para cooperar. E uma das maneiras de nós proclamarmos as virtudes de Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é dando testemunho do que aconteceu conosco, o que Jesus fez conosco, o que acontece depois que Jesus se revelou para nós, depois que nós fomos adotados como filhos, depois que nós tornamos seu corpo. Lucas 12:8. Lucas 12:8. Você pode olhar esse texto comigo? Lucas 12:8. Diz assim: eu lhes digo, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Talvez está confessar, pode ter linguagem diferente, né? Mas aqui na minha que dá testemunho. Diante dos homens, ele disse, eu vou dar testemunho diante dos anjos de Deus. E vai comigo em 2 Timóteo 1:8, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Vamos folheando aí. 2 Timóteo 1:8, ele diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, não se envergonhe do Senhor. E nem de mim também, que sou teu discipulador aí, pai da fé, mas suporta comigo, quer dizer, anda comigo, faz aquilo que eu estou fazendo, faz aquilo que Jesus fez, continua essa obra. Irmãos, eu fico imaginando, fiquei pensando assim, Jesus dando testemunho de nós, diante dos anjos, diante do Pai. De repente, a gente está lá e Jesus assim, olha só, esse cara aí, ó, esse bonito aí, o Jean, esse cara aí testemunhou, ele não se envergonhou de mim. Ele falou de mim. Ele teve uma atitude que apontou para mim, lá no trabalho, lá na família, né? E assim, eu creio que é isso que, de alguma maneira, assim, eu entendo que é o que vai acontecer, irmãos, que vai ser feito. No dia Jesus, esse aí, pagou um preço lá. Ele não foi igual a todo mundo, ele não riu das piadas como todo mundo. Mas ele deu testemunho. Ele pagou um preço por isso. Mas ele fez. E hoje eu posso testemunhar dele. Ele não se envergonhou de mim. Ele me confessou diante dos homens. Ele falou que era verdade, tudo a palavra, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu disse, ele testemunhou que isso era verdade. Ele contou que a salvação era só através de mim. Ele contou que adultério era errado. Ele, sabe, eu creio, ele quis ser marido de uma só mulher. Ele quis, ter um negócio honrado. Enfim, tudo tem um preço, irmãos. Mas é isso, eu creio que o que vai ocorrer. Mas o testemunhar, irmãos, eu creio que é algo que precisa ser normal. É normal na vida do cristão. Não é uma coisa que tu te prepara para fazer. Tu vai andando e vai fazendo. Porque é algo normal. Ah, mas eu não sei o que dizer. Não tenho o que inventar.
A gente conta o que aconteceu quando Jesus se encontrou conosco. E o que dali mudou na nossa vida. Não é algo que tu te prepara, que tu faz um resumão. Não estou dizendo que não pode fazer, mas é algo normal do que acontece na nossa vida no dia a dia. Eu creio que, olhando até pela palavra, o testemunho é a primeira atitude que devemos ter quando recebemos Jesus como Salvador, quando recebemos do Espírito Santo. Porque o texto de Atos 1:8 ele é afirmativo. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. E ele vai citando Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Quer dizer, em todos os lugares que nós formos, nós somos testemunha. Sempre seremos testemunha. E a gente tem estudado o livro de Atos lá em casa com os irmãos, e dentro disso a gente tem se detido a algumas coisas, né, que mais assim afloram na leitura e no compartilhar. E uma das coisas também que eu percebi assim é como Paulo, assim, quando ele recebeu, Jesus se encontrou com ele, o que foi a tônica desse homem dali em diante. E como a sua vida mudou, mas ele foi um cara incansável. Ele não se cansou de contar o seu testemunho. E nós vamos ler o que ocorreu com ele, que é uma história bem conhecida, porque é um testemunho. Por que todo mundo provavelmente sabe contar aqui a história de Paulo? Porque é um testemunho do que aconteceu no encontro dele. Fica marcado isso. Abre Atos 9. Atos 9. Eu vou ler até o 9, não vou ler essa parte do Ananias, né, que ainda faz parte do que ocorreu com ele, mas vou ler de 1 a 9. Atos 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E aí nós sabemos que o Senhor falou com Ananias, e Ananias nem queria ir, né? Porque ele disse: poxa, eu vou me encontrar com o cara que veio para cá para prender os cristãos. Deus disse para ele: não vai, Ananias, esse cara aí, ele vai trabalhar comigo e para mim. E Ananias foi, né, orou, abriu os olhos, né, o Senhor deu visão de novo para o Paulo, ele foi batizado e saiu testemunhando, pregando o Evangelho. Nós, olhando o livro de Atos, nós podemos ver como Paulo, ele contava isso. Como a partir dali ele começou a contar, dar o seu testemunho em várias ocasiões. Isso fazia parte da pregação do Paulo, contar o encontro que ele teve com o Senhor. O que aconteceu ali, o que mudou na sua vida. E se tu for olhar um pouquinho ali, está aberto ainda em Atos 9, tu vai para o versículo 27, aonde o primeiro testemunho nem é Paulo que conta, porque Paulo dali, ele logo foi para Jerusalém, foi a primeira vez, e ninguém queria ouvir Paulo. Quem é que ia querer ouvir o cara que era perseguidor? Os cristãos, quem é que ia querer ver? Os irmãos da igreja não queriam saber de Paulo. Mas daí em Atos 9, 27, quem conta o testemunho de Paulo é Barnabé.
Diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. Com certeza Barnabé foi lá e disse: Paulo vinha vindo com as cartas para Damasco para prender os cristãos, mas no caminho uma luz brilhou e ele caiu por terra. E daí pediu o que estava ocorrendo e o Senhor disse: sou eu, Paulo, que falo contigo. E tudo aconteceu. Como é que eles iam poder conhecer o Paulo? Ali provavelmente era meses, era pouco tempo. Não era muito tempo que tinha acontecido isso. E porque o Paulo não era mais, o Paulo era Paulo agora, não era mais aquele Saulo, né? A vida de Paulo, aquele perseguidor, aquele cara torturador da igreja, dos irmãos, não existia mais, porque ele teve ali naquele momento uma vida substituída, né? Agora a vida de Cristo, como ele diz, não sou eu mais quem vivo. A vida de Cristo. Saiu o Saulo, entrou a vida de Cristo, no qual se tornou Paulo, o apóstolo, homens, né, que ministrou o evangelho por todos os lugares que passou, deu o seu testemunho. E assim, irmão, em Atos 21 e 22, Paulo volta a Jerusalém, depois de daí anos já. E claro que os irmãos da igreja já sabiam, não, Paulo é cristão, Paulo está fazendo a obra, as notícias chegavam. E diz que eles receberam ele com alegria. Mas o que é que houve? Os judeus, os não cristãos, eles odiavam Paulo. Porque Paulo estava dizendo assim, pregando, para ser salvo não precisa mais se circuncidar. E Paulo estava dizendo, para ser salvo não precisa mais observar os costumes da lei. E isso, para os judeus que não tinham se convertido, e a grande maioria não tinha, era um grande problema. O que é que eles queriam? Vamos matar. Esse cara precisa ser morto porque ele está ofendendo a Deus. E ele faz o contrário do que a lei de Moisés manda. E eles iam realmente matar Paulo. Mas daí a palavra de Deus chegou o comandante e disse, não, deixa comigo, eu tenho que guardar a vida desse homem. E o comandante diz assim, Paulo, tu pode falar. E daí se tu está no capítulo 22, nós não vamos ler, mas ele começa, então Paulo tem a palavra e ele começa a dizer assim, irmãos e pais. E o que é que ele começa a fazer? Se tu for para o versículo 6, ele vai dizendo, ora, aconteceu que eu estava indo para Damasco e no caminho uma luz brilhou. E ele conta exatamente toda a história que está descrito no capítulo 9. Ele narra o que aconteceu com ele, o encontro que ele teve com Jesus. E o Paulo ali já era um homem que tinha presenciado muitos milagres, muitas coisas tinham ocorrido, mas ele não abriu mão de contar para eles o que tinha ocorrido com eles. Daí, irmãos, você pode folhear também para Atos 26 agora, eu vou só narrando assim um pouquinho para deixar muito claro para nós como a gente pode ver a importância do testemunho que Paulo deu para aquilo que ocorreu com ele, na conversão dele, naquilo que Jesus, quando Jesus tocou a sua vida. Em Atos 26, ele está preso e ele está lá com o governador, lá, o Festo, de Cesareia, e chega o rei Agripa. Esse rei Agripa aí era bisneto do Herodes o Grande, o cara que tinha mandado matar as crianças lá, tentando matar Jesus. Era um cara poderoso, né? Ele tinha muito carisma lá de Roma. E quando ele estava sendo condenado, Paulo diz, eu sou cidadão romano, apelou para ir para Roma, tudo isso, e eles estavam para encaminhar ele para Roma, mas o Festo queria ver o que o Agripa dizia disso tudo, né? E aí, o rei Agripa disse assim, Paulo, tu tem o direito de falar, você pode falar. E daí, se tu olha no capítulo 26, no versículo 12, tu sabe o que o Paulo disse? O que o Paulo começou a falar? Ele começa a contar
A mesma coisa que está descrito lá no capítulo 9. Ele começa a dizer de novo, indo eu no caminho para Damasco. Ele conta, dá o testemunho dele de quando Jesus se encontrou com ele. Eu não entendo muito se é Jesus que encontrou com ele ou ele que encontrou Jesus. Mas nesse encontro aconteceu algo que mudou a vida dele. E é o que esse homem contava. É o que ele dizia. Ele tinha oportunidade de dizer muito mais coisas, até disse algumas coisas, mas ele não abriu mão de contar o que aconteceu quando ele viu Jesus. O que aconteceu quando Jesus se apresentou para ele. Como foi impactante. Na verdade é isso, né, irmãos? Não adianta mais nada. Nossa vida começa, nossa eternidade começa com Cristo a partir do momento que a gente tem esse encontro com Jesus. E Paulo conta, e o Festo diz, Paulo, tu tá maluco, cara. Tu tá doido. E daí o Agripa diz assim, Paulo, por pouco, mas faltou pouquinho para tu me persuadir a eu ser um cristão. E o Paulo diz, né, por pouco ou por muito, rei Agripa, como eu gostaria que não somente tu, mas todos que estão ouvindo, se convertessem. Irmãos, eu queria trazer esse relato assim para mostrar que, assim como no início do seu ministério, como lá bem avançado já aqui, porque Paulo já estava indo e já foi preso em Roma depois disso. E as cartas ele escreveu de lá. Nós podemos assim perceber como ele não abria a mão de contar o seu testemunho, de contar tudo o que ele fazia. Me parece assim que contava a partir do momento desse encontro que ele teve com Cristo. E Paulo, eu creio que ele dizia assim, olha, eu sou assim, ele está diante do rei, eu sou assim hoje, rei Agripa, porque lá aconteceu isso. Lá começou isso, eu preciso te contar isso. Por isso que hoje eu não sou mais o Saulo. E o cara passa de perseguidor a perseguido. Ele passa de, digamos assim, de opressor a oprimido, né? E de acusador, ele se torna um defensor de Cristo a partir dali. Então, tudo ali começava, o Paulo voltava, indo o caminho a Damasco, aconteceu isso. Irmãos, eu creio que isso é uma ferramenta, é algo muito tremendo para a gente evangelizar, para a gente contar as virtudes de Cristo. Porque talvez muitos digam, e talvez aqui alguém diga também, nós às vezes, mas essa questão de falar de Jesus, eu não tenho muito jeito com as palavras, né? Às vezes a gente é que nem Moisés. Mas eu não tenho muito jeito com as palavras. Ou eu não sei muito formatar uma palavra aí, seja num grupo ou mesmo aqui na igreja. Não me sinto assim. Irmãos, Paulo era um homem que, pelo que ele escreveu, ele tinha o dom da palavra. O cara falava bem, ele escrevia bem. Mas uma coisa nós podemos ver, ele nunca abriu mão de dar o seu testemunho. Nós podemos ver aí, não há outro relato de outro que conte, só no livro de Atos ali. Está 3 vezes relatado. Então, por quê? Porque é algo que era comum na vida dele. E isso eu quero enfatizar, o testemunho deve ser algo comum na vida do cristão, normal na vida do cristão. Eu creio que contar por que somos assim hoje, por que pensamos assim, por que agimos assim, por que vivemos dessa maneira, é porque um dia, na nossa ida para Damasco, o Senhor se encontrou conosco. Amém? O Senhor se encontrou conosco. É possível que nós éramos também, não era alguém que matava e mandava matar como Paulo, os cristãos, mas pode ser que eu e você criticávamos os cristãos. Ou a gente achava que a nossa religião era a única que salvava, criticava as outras. Ou vivia preocupado, à beira de uma depressão. Ou era alguém que falava besteira, muito palavrão, muitas coisas que não edificam, não servem para nada. Ou era alguém que trabalhava muito e não tinha tempo para o Senhor. Porque o Senhor não gosta de resto, irmãos. Não sei se é a palavra certa, mas o Senhor quer o nosso melhor.
não é o que sobra no final do dia. Ou era um vadio que não trabalhava e achava que as coisas tinham que cair do céu e nem conhecia o Senhor. Então, enfim, mas nesse contexto, provavelmente, em muitas outras situações, alguns de nós encontraram o Senhor no caminho. E tudo mudou. E tudo mudou. E isso a gente tem para contar para os outros, para dizer, é por isso que eu sou assim hoje. É por isso que eu ajo dessa maneira. Porque a partir do meu encontro com Jesus, a minha vida mudou. Essa pregação deve ser o mais normal do nosso dia a dia, da nossa vida. Em todos os ambientes que nós tivermos, nós podemos contar, nós podemos viver, nós não devemos se envergonhar, pelo contrário, nós podemos dizer com alegria. Por que somos assim? Porque Jesus vive em nós. Porque aquela velha vida foi substituída pela vida de Cristo. E dá o nosso testemunho com alegria, não como um peso, eu tenho que fazer. Não, com alegria, porque fomos salvos, fomos resgatados, nós somos cidadãos do céu hoje. Não é coisa pequena, não. E isso, irmãos, eu estou terminando essa parte aqui, eu quero dizer que a gente contar quem somos a partir de Cristo, eu posso dizer que, assim, de uma maneira muito segura, que ajudou muito na minha vida e guardou muito minha vida. Eu, num tempo de trabalho, às vezes eu ficava, esse tempo nós estávamos falando em casa, de 70 a 80 noites eu dormia fora de casa por ano. E uma das coisas, assim, entre muitas coisas que errei, mas muitas coisas, assim, que eu lembro que foi bênção na minha vida. Sempre era na primeira oportunidade, quando eu estava tratando de negócio, alguma coisa, eu dizia quem eu era. Naquilo que eu cria, né? Principalmente tratando com mulheres. Eu sempre dizia quem eu era, que eu era cristão, que eu era um pai de família. E isso exaltava a Deus e guardava a minha vida. Eu posso dizer para vocês que nesses 35 anos de casados, a gente tem, às vezes nos pega, mas nunca sobre ciúme. A mulher nunca me perguntou onde é que eu estava, ou com quem eu estava, né? Deus guardou a nossa vida. Mas isso eu sempre tinha por princípio. Estava tratando com alguém, porque daí tu evita ouvir muita coisa que tu não precisa ouvir. De tu relatar quem é. E te abre portas para tu dizer, para tu falar sobre Cristo. Né? Para tu falar da grande salvação que tem para aqueles que estão ao teu redor também. Amém, queridos? Hoje eu convidei alguns para me ajudar aqui. Né? Eu creio que vai edificar muito nossas vidas. E eu convidei os irmãos para dar um testemunho, para contar algo ou do encontro com Jesus ou a partir do encontro com Jesus, né, dentro daquilo que o Senhor falar. Então, eu convido agora a Alexandra para ela contar um pouquinho aqui. Eu dei um tempo para ela, então qualquer coisa o Jean tira o microfone, daí com o Jean. Não vai precisar tirar, não. 1 hora? É isso? Bom dia, meus amados irmãos. Bom, o meu encontro genuíno com Jesus, eu tive o privilégio de ter aos meus 10 anos de idade. Mas quando o pastor Pedro me convidou para trazer o testemunho nessa manhã, eu pensei, orei, e Jesus ministrou no meu coração para falar sobre a bondade e misericórdia dele e sobre a importância do corpo de Cristo. A bondade e misericórdia de Deus em tornar eu e o Lucas pais do Davi, desse menino lindo, porque é lindo, não por ser meu filho, carismático e que ama dar abraço. Nós queríamos ser pais e estávamos com dificuldade. E fizemos exames, e quando apresentamos alguns, foram 2 especialistas, e um deles nos trouxe que nós poderíamos sermos pais somente com inseminação artificial. E nós não tínhamos condições. E também a probabilidade de dar certo é a mesma de não dar, né? E na época nós já também frequentávamos o culto de oração nas terças-feiras, e nós saímos tristes,
arrasados daquela consulta, porque já fazia alguns anos que nós estávamos tentando. E eu lembro que quando eu e o Lucas chegamos no carro, choramos, né? E eu disse assim, amor, eu acho que está na hora de nós externarmos, colocarmos para o corpo de Cristo esse anseio, essa vontade, esse vazio que a gente tem, que estamos passando. E eu lembro que, na época, alguns irmãos vão lembrar, com certeza, porque vivenciaram isso conosco, era as rodinhas, né? Os homens de um lado e as mulheres de outro. E como nós havíamos combinado, então o Lucas foi com os irmãos e eu fiquei com as irmãs, e naquela noite nós externamos, nós colocamos, olha, orem conosco, nós queremos nos tornar pais, o diagnóstico foi esse, orem com a gente. E aí, então, ali começou uma batalha de oração. E, irmãos, eu não vou ser fiel assim ao tempo, 2, 3 meses, mas foram alguns meses de oração, até que um abençoado, um amado servo do Senhor, que já está com o nosso Senhor, o tio Eloir, chamou o Lucas e disse assim, Lucas, chama a tua esposa. Nós estávamos sentados e o Lucas veio, o tio Eloir está te chamando. Aí eu saí, quando eu levantei, ele disse assim, Lucas, coloca a tua mão sobre o ventre da Alexandra. E ele colocou a mão dele sobre a mão do Lucas. E naquela noite ele disse assim, Deus me falou que existem algumas famílias aqui que estão lutando com as mesmas lutas, mesmas batalhas que vocês. Mas vocês externaram, vocês pediram. E Jesus está concedendo a vocês essa bênção. Se preparem, se organizem, porque em menos de 1 ano, Deus vai conceder essa bênção para vocês. E naquela noite nós saímos assim, uau, glória a Deus. Mas a Ali, né, 2 meses já estava assim, meu Deus, será que eu estou, será que eu não estou? Fazendo os testes, né, sem falar nada, tá, irmãos? Aí eu lembro num culto, o tio Elo, no final, disse assim, o tio Eloir, Alexandra, vem cá. Aí eu fui, ele disse assim, o que está acontecendo? Eu disse, por que, tio Eloir? Ué, na semana, o Espírito Santo veio para mim e disse que tu não está crendo o suficiente, irmã. Tu já leu sobre a vida de Ana? Medita sobre Ana, irmã. Eu acho que tu não entendeu, mas eu vou te falar, não depende mais de vocês. Deus já concedeu a vitória, agora é dele. Confia, descansa. Daí eu lembro que eu cheguei em casa, peguei um batom e escrevi no espelho do meu quarto. Não depende mais de nós, depende de Deus. E 4 meses antes de eu engravidar, eu tive um sonho que eu segurava um menino lindo, era o Davi, no colo, pele branca, olhos de jabuticaba, cabelinho lisinho. E se fosse menina, ia ser Asaf, e se fosse menino, ia ser Asaf, e se fosse menina, seria Abigail. E eu segurava esse menino lindo, gente, e uma voz disse assim para mim, Ali, que guri lindo esse, né? E eu, nossa, apaixonada, né? Eu disse, sim, ele é lindo. E essa voz disse assim, ele se chama Davi. Quando eu acordei de manhã, eu disse, amor, Deus já mostrou, é um menino. Ué, como assim? Sim, ele não vai poder se chamar Asaf, porque Deus disse que ele se chama Davi. Irmãos, sabe quantos meses se passaram até nós termos essa vitória? 11 meses, menos de 1 ano. Por que eu quis trazer isso, irmão? Porque a importância do corpo de Cristo. Perdão. Existem batalhas e milagres, meus irmãos, que só serão vencidos, ou só nós vamos receber, se nós externarmos, se nós colocarmos, sem ter vergonha. Sabe, porque eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu. Independente da classe social, independente do nosso intelecto, Deus usa os nossos dons, aquilo que Ele mesmo depositou na nossa vida, para abençoar o corpo de Cristo, mas não para que você ou eu achamos que por isso nós somos mais ou menos. Nós precisamos um dos outros. E nessa manhã eu quero dizer a você, não tenha vergonha. Existem curas, milagres,
que Deus vai derramar no nosso meio quando nós nos humilharmos e colocarmos diante do corpo para guerrearmos junto. Porque você não precisa batalhar e orar sozinho. E detalhe do cuidado, irmãos. Quando eu estava já 3 meses grávida, eu fui testemunhar lá na igreja. E eu não tinha falado nada com o tio Eloy. No final, quando eu estava testemunhando, tinha finalizado o testemunho, vem ele lá no cantinho. O que foi, tio Eloy? Eu já olhei assim. Ele disse, minha irmã, hoje tu não sai daqui. Chama teu esposo. E eu vou chamar alguns. Nós vamos orar por ti, para te cobrir de oração. Irmãos, há um amor, um cuidado que Deus deposita entre nós para nós amarmos e cuidarmos uns aos outros. Então, é sobre isso. Nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Então, irmãos, eu preciso de vocês, mas eu sei que vocês também precisam de mim. Não vamos batalhar e não vamos, enfim, sabe, guerrear sozinhos. Isso é tão exaustivo. Nós temos uns aos outros. Esse é o meu testemunho, irmãos. Deus trouxe a graça e nos tornou pais. Amém? Aleluia. E para a Rosa chegar aqui. Graça agora, depois do testemunho da Ali, né? Então, pessoal, bom dia para quem eu não vi. E é assim, ó, a gente tem falado muito, vocês nos conhecem, a maioria aqui conhece a nossa história. E desde que nós nos convertemos, o Senhor colocou muito forte no nosso coração de que nós teríamos que ser testemunhas no meio da nossa grande família, especialmente do meu lado, e que a maioria não conhecem o Senhor, não vivem nada ou vivem uma fé totalmente errada. E com isso nós começamos e entendemos que a gente tinha que conviver, e nós temos parentes espalhados em um monte de cidades, em muitos locais, alguns bem distantes, e assim a gente tem feito esses anos, e nisso Deus tem nos permitido experimentar muitos milagres, muitas pessoas entregando a vida para o Senhor. Infelizmente, muitas delas no momento de dor, no fim da vida, no momento de doença. Mas, enfim, a gente tem vivido, às vezes, uns negócios até meio doido, que Deus fala com a gente, vai falar com tal pessoa, vai isso, vai aquilo, e essa pessoa entrega a vida para Jesus. Mas hoje, especialmente, eu quero compartilhar com vocês uma parte da minha história, mas que é a história da minha mãe, a caminhada dela e a conversão e até o final da vida dela, né? Então, a minha mãe, nascida em Mussum, no interior de Mussum, casou lá pelos anos 60, início dos anos 60, foi morar no Paraná, na época que o governo lá estava distribuindo terras, e foram trabalhar para um senhor também aqui do Rio Grande do Sul, do município ali de Santa Teresa. E tá. Eles já tinham 3 filhos, muito pobres. Eu fui a 4ª filha de 8 filhos, a primeira nascida lá no Paraná. E então, naquele sofrimento, naquela pobreza, sempre que o patrão chegava, desde muito pequena eu escutava que eu ia vir morar na casa dele. E foi lá pelos meus, acho que 10 anos, eu não tenho assim lembrança exata, eu vim morar na casa do patrão, então, sendo a menina que veio fazer companhia para eles, porque afinal eles estavam sozinhos em casa agora, eles tinham 3 filhos que já, as filhas eram casadas e o filho estava estudando fora. Ok. Vim para Caxias, não tinha comunicação mais com a minha família, eu não entendia muito o porquê. No meio de outros, eu tinha sido escolhida para isso, né? Aí, eu não tinha mais muita comunicação, porque na época não tinha WhatsApp, né? Obviamente, né? Não tinha telefone, quase. Então, a comunicação, basicamente, era por carta. Quando eu fiquei maior, eu comecei a ir para lá visitar de vez em quando e ter algum contato. Mas existia uma reserva, uma distância de comunicação de por que eu estava ali ou por que eu tinha vindo, né?
Aí tá. Acabou que minha mãe de Caxias faleceu, eu vim para Três Coroas, comecei a trabalhar aqui, conheci o seu Marcos, casamos, nasceu a Rebeca. Na busca do batismo da Rebeca, a gente aceitou Jesus, entendeu? Mas assim, foi aceitar Jesus. E ao longo do caminho a gente foi realmente sendo tocados pelo Espírito Santo, né? E nesse processo, um dia, alguém chegou para o Marcos e comentou que meus irmãos aqui de Caxias estavam pressionando o pai deles que ele contasse que ele era o meu verdadeiro pai. E quando o Marcos me contou isso, eu disse, eu não quero falar sobre esse assunto. Está encerrado. E foi posto uma pedra ali e o tempo foi passando. E a gente foi caminhando, o Espírito Santo amaciando, fazendo um processo na minha vida sobre isso. Aí, um dia, apareceu, ligaram, uns tempo depois, ligaram que estavam vindo lá do Paraná, 11 pessoas numa van, e chegaram lá em casa. A única coisa que eu tinha em mente é que eu precisava conversar com a minha mãe. E eu chamei ela no nosso quarto e eu perguntei para ela quem era meu pai. Daí ela começou a chorar, ela me pediu perdão, que ela tinha errado, que ela era muito jovem, que é um monte de coisa. Enfim, eu disse para ela que eu não podia acusar ela, que eu perdoava ela e que se ela estava arrependida, Jesus já tinha perdoado ela e que ela não precisava sofrer por isso e que estava encerrado. Mas ela não conseguia entender o perdão de Deus e ela me contou daí do sofrimento dela com isso, de como ela se sentia suja, de como ela achava que ela nunca ia poder sentir livre. E o tempo foi passando, né? Aí nós fomos para lá uma vez visitar e já tinha nascido a Mirella também. E a gente orava muito. Cada vez que a gente ia visitar alguém, nós orávamos sempre naquela semana para que Deus nos usasse. Para que Deus nos usasse e que alguém servisse para a vida de alguém aquela visita, né? Naquela ida para lá foi assim bem impactante, porque o diabo tentou fazer de tudo para nos impedir. Eu passei mal no caminho, o Marcos queria voltar para casa e tal. E lá pelas tantas nós tínhamos parado num hotel e o Marcos dizia, nós vamos voltar para casa. E eu disse para ele, uma hora eu olhei para ele tão enfaticamente, e eu disse para ele, tu não está entendendo que o diabo está querendo nos podar isso? E fomos, foi uma viagem bem intensa, né? Chegamos lá e nós tínhamos orado muito para pregar para os meus pais lá no Paraná e que eles entendessem a salvação através de Jesus. A minha mãe era muito religiosa, ela sempre seguiu, né, na igreja católica, mas não tinha aquela revelação. Oramos, conseguimos um momento sozinho com eles, porque lá é um tumulto de gente, né? Pregamos, eles aceitaram Jesus, entregaram a vida para Jesus. E eu lembro sempre que as meninas depois disseram, e nós estávamos orando lá no quarto, né, por isso. Mas a minha mãe continuava da mesma forma, ela não tinha paz, ela tinha um pavor de morrer, porque ela amava o Senhor. E ela não se sentia perdoada, ela não se sentia limpa, restaurada, né, por esse pecado. Então eu sempre dizia, mãe, os teus pecados não são diferentes dos meus. Quando a gente confessa, está perdoado, está limpo, está resolvido. Teve uma consequência, mas pensa, eu tive outras oportunidades, eu pude estudar. Olha a família que eu tenho hoje, mãe, agora tu tem uma neta que é africana, tá morando na África, agora tu tem uma bisneta, depois eu dizia para ela. Agora, por último, eu dizia, agora tu vai ter um bisneto africano e tal. Mas não resolvi, ela tinha lutas, temores com aquilo de morrer e não ir para o céu. Bom, e Deus é tão misericordioso que em 2009 a gente estava na África e nós fomos passar um final de semana na casa de uns irmãos que estiveram na nossa casa e nós jantamos e estávamos orando junto e de repente a mulher perguntou
descreveu uma pessoa. Daí ela disse, eu vejo uma mulher de pele muito clara, com muitas manchas, muitas sardas e cabelo ruivo, cabelo bem vermelho. Eu disse, é minha mãe. Aí ela disse, Deus está me dizendo que ela está muito perto dele, que ele ama ela e que ela é filha. Gente, essa pessoa nunca tinha visto a minha mãe. Eu me senti tão amada, tão cuidada por Deus naquele dia, né? Contei para ela, ela olhava com aquele olhar assim, desconfiado, mas será mesmo verdade? Será que Deus me perdoou mesmo? Era triste ver a culpa dela, a dor que ela passava por isso, né? Enfim, aí meu pai faleceu nesse mesmo ano, lá do Paraná. Meu pai de Caxias já tinha falecido, e assim eu fui perdendo, né, pessoas. E aí ela ficou sozinha, vieram as lutas, veio a depressão. Ela foi uma mulher que sempre trabalhou muito na roça, teve muitos filhos, trabalhou de boia fria, subindo naqueles caminhões lá e indo trabalhar nos cafezais, no corte de cana, né? E começaram, daí deu trombose, depois ela caiu, teve que botar placa na perna, no fêmur. E nos últimos 2 anos, então foram mais complicados, onde as doenças começaram a complicar mais seguidamente. Aí ela teve de novo trombose, teve que amputar a perna acima do joelho. Nós tivemos lá naqueles dias. E logo depois deu infecção, ela teve que amputar até em cima. E aí ela ficou na casa da minha irmã, de uma das irmãs, as 3 revezavam lá para cuidar dela, né? Só que as lutas continuavam, ela tinha horror de morrer e não ir para o céu, e por mais que a gente falasse, orasse, não adiantava. Dali ali ela estava com a mesma luta, né? Então eu comecei a orar enfaticamente, desde fevereiro, agora quando nós fomos para lá e vimos a situação, eu orava todos os dias, porque eu sabia que não eram palavras, não era uma pessoa falando que ia resolver a situação. Eu pedia, Deus, te revela na vida dela. Dá a paz que ela precisa, traz algo sobrenatural para que ela possa receber isso. Então, nos últimos 2 meses foi muito, muito difícil. Ela ficava praticamente quase todo o tempo inconsciente, ou sei lá, só dormindo, mas assim, uma fraqueza, mas com aquele medo, com aquela angústia, com aquela luta. E eu pedia todos os dias para o Senhor, Senhor, te revela para ela. Quando eu falava com ela, eu dizia, mãe, Jesus está contigo, segura na mão dele, conversa com ele te ama, sente a paz que vem dele. Mas não tinha jeito, as minhas irmãs falavam que ela tinha assim, pesadelos com isso, né? Bom, lá pelo final de agosto, ela estava praticamente só dormindo, não tinha mais nada, assim, eles davam quase que alimento de conta-gotas ou de colherinha, assim. E a médica disse, ela vai apagar uma hora, simplesmente. E eu dizia, Deus, não permite que ela vá assim, nessa angústia e tal. Faz algo sobrenatural com ela. Aí um dia ela acordou, no amanhecer ela chamou a minha irmã e ela disse que estava com fome. Fazia muitos dias que ela não comia, ela disse que estava com fome. A minha irmã preparou ligeiro um café, uma coisa lá para ela comer, pão. E ela sentou na cama, como muitos tempo ela não tinha sentado mais. E ela disse para minha irmã, eu estou indo embora. Jesus entrou naquela janela e ele veio me buscar. Chama todo mundo para se despedir que eu estou indo embora. Mas ela estava totalmente diferente, ela estava tranquila, ela tinha visto Jesus. Ela tinha recebido a paz que ela precisava, né? E assim foi. Daí eu disse para minha irmã, quando tu for lá, tu diz para ela que eu não consigo ir agora, mas que eu amo ela e que ela é muito preciosa, ela é preciosa para Deus. E até que a minha irmã falou, ela disse, diz para eles que eu amo a Rosa, eu amo o Marcos, eu amo as meninas. E ela foi se despedindo e ela dormiu. E no dia 11 de setembro ela partiu, assim.
Mas, irmãos, eu fiquei triste pela minha mãe ter partido, obviamente, mas a alegria de ter podido ver, ela podia ter tido internamente essa paz, mas Deus se revelou e Deus permitiu que eu soubesse disso e que meus irmãos soubessem disso. E ser testemunha. E eu quero, nesse dia, engrandecer, louvar, honrar o nome do Senhor. E dizer para cada um de vocês, pelas lutas, pelas dificuldades, que nunca desistam, nunca desistam. Deus tem bênção, Deus tem cura, Deus tem restauração para a vida de cada um de nós, tá? Amém, é isso. Aleluia. Eu creio, irmãos, vocês têm percebido provavelmente o testemunho, vocês vão lembrar daqui a anos, talvez não vão lembrar os textos que eu citei, o que eu falei, mas vão lembrar o que a Rosa contou, vão lembrar o que a Ali contou, porque aponta para Jesus. Foi Jesus que causou isso, Jesus que proporcionou isso. Foi por causa de Jesus que isso ocorreu. Então isso é tremendo, irmão. Cada um de vocês, cada um de nós temos essa pregação. Amém? Cada um de nós tem essa pregação. Apontar para os milagres, para o poder. Temos até mais irmãos para testemunhar, mas eu quero deixar para uma próxima vez. E por causa do tempo, mas eu quero fazer uma coisa aqui, pedir, não saia daqui agora. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.